Ei, som. Som. Boa noite, irmãos. Vamos dar início ao nosso culto dessa noite. Encerramento da campanha de missões nacionais. Vamos estar entoando junto o hino congregacional 581 do cantor cristão, A Única Esperança. Do Amapá ao Rio Grande, do Recife a Cuiabá, e da angústia que se expande, a verdade onde estará. Em São Paulo, no Acre ou Minas, em Brasília ou Salvador, proclamemos as divinas boas novas do Senhor. Cristo é a única esperança neste mundo tão hostil. Para a santa liderança do Evangelho do Brasil, nossa pátria amada e imensa, nosso povo humilde e bom, tem por meta recompensa do celeste eterno dom, do Oriente ao Ocidente e do Norte ao Sul feliz, cada qual se tornou crente para a bênção do país. Cristo é a única esperança neste mundo tão hostil. Para a santa liderança do Evangelho do Brasil, na campanha brasileira para evangelização, seja a fé nossa bandeira, nossa espada salvação, e por lema da porfia que garante o seu valer, trabalhar enquanto é dia, pois a noite perco vem. Cristo é a única esperança neste mundo tão hostil. Para a santa liderança do Evangelho do Brasil. Amém. Amém? Vamos falar com Deus. Querido Deus, eterno Pai, louvado e santificado seja o teu nome, Senhor. Estamos aqui nessa noite para te render adoração, entoar louvores, falar contigo, ouvirmos da tua palavra e entregarmos o nosso melhor a ti, Pai. Esteja, Senhor, na direção desse culto, que o Senhor possa receber a nossa adoração com gratidão a ti, Pai. Esteja conosco, Pai. Esteja com a tua igreja. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Sejam todos bem-vindos. Muito bom ver nosso casal querido, irmã Regina, com o seu esposo, né? Ela sempre acompanha a gente através das lives e hoje ela está aqui. E é motivo de muita alegria, um prazer muito bom rever os irmãos. Temos também aquele casal ali que já é conhecido da igreja, né? Já são nossos amigos. Sebastião, o pastor já está aqui, ó, dando já a resposta. Irmã Fidelina, que não pode faltar, né? Irmã Norma, que não pode faltar também, já tem, né, constantemente nos visitado. Que os irmãos sintam à vontade na casa do Senhor. Irmãos, vamos agora para os nossos anúncios. Lembrando aos irmãos que quarta-feira acontece aqui na igreja, às 19h30, culto de oração e estudo bíblico. O pastor já falou um pouquinho de manhã, mas é sempre bom reforçar, tá bom? Quarta-feira agora,
presencialmente aqui na igreja às 19h30, tá certo, irmãos? E chegou o grande dia, né? Tá chegando o grande dia. O próximo sábado agora, dia 11 de dezembro, às 3 horas da tarde, toda a igreja vai estar lá no semáforo, próximo ao UPA, no momento de evangelismo. Lembrando aos irmãos que todos os departamentos estão convocados, né, a trazer uma mensagem, algo que o Senhor fale ao seu coração. Então, a juventude, os grandes jovens, né, muitos jovens que nós temos, vão estar lá com toda a força, trazendo uma mensagem. Os juniores, as mensageiras, os embaixadores, já vi aí que o pessoal está se preparando. Eu tenho aqui, irmãos, uma relação, tem bastante departamento, olha só. Ministério Infantil, as irmãs aí já estejam ligadinhas, tá? Ministério Infantil, para estar trazendo uma palavra de 5 a 10 minutos, tá certo? Ministério da Família, o pessoal aí que é responsável, Carla já fica ligada. As mensageiras, os embaixadores, a juventude, como eu já falei, os homens também, irmão Marcelo, irmão Abiné, já fiquem aí ligados, tá? E também as mulheres, a MCM, tá certo, irmãos? Então, nesse dia, no dia 11, nós vamos estar lá distribuindo folhetos, falando da mensagem do Senhor, e cada departamento vai trazer um momento de reflexão. Algo rápido, mas que seja impactante na vida daquelas pessoas que vão estar passando por lá. Tá certo, irmãos? Uma blusa evangelística. Sim, irmãos. Hoje, né, foi pedido para que os irmãos viessem caracterizados com a roupa do seu estado, da onde você nasceu, onde você morou por muito tempo. E no sábado também os irmãos podem estar usando camisas evangelísticas. Eu creio que todo mundo aqui tem, né, uma camisa evangelística em casa, com uma frase marcante. Então os irmãos estejam preparados, tá bom? Todo mundo de máscara, álcool em gel. Vai ser um dia super agradável para nós estarmos lá juntos. E meus irmãos, também no dia 19 de dezembro, aí já é um domingo, terceiro domingo, vamos ter aqui na igreja o famoso Junta Panelas, que muito tempo que a gente não faz, né, por conta da pandemia, mas no dia 19 nós vamos ter, após o culto da manhã, esse almoço, tá certo, irmãos? Está ali almoço natalino, porque está chegando próximo ao Natal, 19, quase chegando a 25, então a gente apelidou de almoço natalino, mas é o Junta Panelas, que nós sempre fazemos, tá certo? Então as irmãs, os homens também, que quiserem trazer um refresco ou algo do tipo, estejam procurando a irmã Gracinete, a irmã Alda, tá bom? Para colocar o seu nome lá, para você trazer algo para contribuir com esse almoço, tá certo, irmãos? Lembrando aos irmãos que de segunda a sexta, de 8 às 9 da manhã, acontece aqui na igreja, os portas abertas, onde as irmãs vêm para cá para estar orando, mas é aberto para qualquer irmão que queira vir orar, nesse momento de 8 às 9, de segunda a sexta, tá certo, irmãos? Os irmãos também podem acompanhar no boletim, que semana que vem já é o segundo domingo e é dia de... Vocês estão com fome, né? Tô sentindo que vocês ficaram um pouquinho meio fracos. Mas semana que vem é segundo domingo do mês, campanha do Cesto Transbordante. É só no segundo domingo do mês que nós podemos trazer o nosso quilo? Não. Durante o mês todo nós podemos trazer. Na quarta-feira, os irmãos tragam. Famílias têm sido abençoadas através da doação desses alimentos. Temos também o serviço do transporte, irmãos. Não vamos esquecer, o Ministério da Família tem se colocado à disposição dos irmãos que querem vir à igreja, mas por algum empecilho, dificuldade de saúde ou algo do tipo, não consegue vir. O Ministério da Família vai até a sua casa, te busca, para os irmãos estarem conosco na igreja, tá certo? Os irmãos que tiverem com essa dificuldade ou conhecem algum irmão que queira vir e não pode, procura a irmã Gracinete, que no domingo ou na quarta vai ter um pessoal legal lá esperando os irmãos para trazer para a igreja. Amém, irmãos? Dando continuidade, o pastor tem um anúncio, tá, irmãos? Me desculpa. Rapidamente, meus irmãos, nós estamos, como falei hoje pela manhã, tentando tomar novas medidas para que a gente possa encher o nosso santuário. A princípio, encher com os membros da igreja. Nos parece, depois de algum tempo,
a gente percebe que os irmãos preferem olhar no Facebook do que vir à igreja. E nós tivemos o nosso primeiro culto no lar, depois da pandemia, na casa da irmã Maria Helenita, foi uma maravilha. Então eu gostaria que isso, toda sexta-feira, houvesse um culto no lar de alguém. Aí eu peço hoje aqui, qual família, qual casa poderia se colocar à disposição para a próxima sexta-feira? Aqui, alguém se colocaria à disposição? É porque muita gente... Mas vamos dar oportunidade para outra família, irmã Maria Helenita. Eu gostaria que fosse lá em casa, que teria 16 anos de casados. Melhor ainda. Então, a próxima sexta-feira, às 7 horas, né? É 7 horas? A irmã Alda que é responsável por isso. Mas vamos botar lá, 7h30, na casa do Marcelo, né, e da Rosiane. E ainda, ao mesmo tempo, comemorando os 16 anos de casados dele. Essa atividade é uma atividade evangelística. Então, convide seus vizinhos, você que vai também lá, leve um amigo. Nós precisamos, meus irmãos, encher a igreja, não só trazendo os membros, mas a gente precisa ter novas vidas. Já viu isso aqui? Os irmãos já viram a última vez que isso aqui estava molhado? Hoje a Vitória me falou que ela foi a última a ser batizada. Meus irmãos, a igreja é um organismo vivo, e como vivo, ele tem que crescer, precisa crescer. Se não cresce, algo está errado. Então precisamos. Então, está aí as atividades, culto lá no sinal luminoso, culto nos lares, e outras atividades vão aparecer. Nós estamos começando a amadurecer essa atividade, essa nova arrancada de evangelismo na nossa igreja. Então, na próxima sexta-feira, na casa do Marcelo e da Rosiane e do Ian e da Lilica. Cadê a Lilica? Estava ali? Está ali, a Lilica está ali, e do Natan e dos dois pequenininhos que eu não sei mais. E, olha, tem gente lá, entendeu? Na próxima sexta-feira. Então, Deus abençoe. Obrigado. Jesus Cristo é a única esperança. Vamos ficar de pé, irmãos, para estarmos fazendo junto a leitura em uníssono, em Lucas 19, versículo 10. Vamos juntos? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém, irmãos, podem se assentar. Eu gostaria de pedir à irmã Ivonete que estivesse orando por alguns pedidos específicos, né? Nesse momento que temos passado, que pandemia acaba, aí vem variante, e volta e vai. É um momento de apreensão, né? Final de ano, aqui fica muito cheio, essa cidade nossa aqui, né? Que se diz turística, fica muito cheio e todo cuidado é pouco, né? E tem alguns irmãos que estão enfermos, alguns irmãos que vão fazer exames, alguns irmãos que passaram por cirurgia há pouco tempo, né? E que o Senhor possa estar revigorando a saúde desses irmãos e a nossa também, para que nós possamos estar avante, indo avante, sempre aqui na casa do Senhor. Vamos orar?
colocar de pé, irmãos, para estarmos louvando, adorando ao nome do nosso Senhor. Somente a Ele a honra e a glória e o louvor. Senhor. Às vezes passamos por dificuldades, por alegrias, e somente o Senhor para nos guardar, para nos sustentar e prover aquilo que nós necessitamos em todo o tempo. A Ele seja a honra, a glória e o louvor.
irmãos, podem se assentar. Vamos ter agora um momento de dedicação de vidas e bens, entoando o hino congregacional 449 do cantor cristão, Ousados Proclamai. Ousados com firmeza, ó crentes, proclamai as novas salvadoras do amor do eterno Pai, que pra salvar rebeldes seu Filho ofereceu, o qual sofreu a morte pra resgatar o Rei. Ó crentes, proclamai a salvação, o mundo libertai da escravidão. Crentes, proclamai em Jesus a cruz, a graça, amor e seu perdão. Ó crentes, sem cessar apregoai o seu amor sem par, anunciai com zelo e com ardor a terra e ao alvor, por Cristo e o reino seu lutai. Ó nada de desculpas, obreiro de Jesus, eis o inimigo a fogo que derrubar a cruz. Jesus, porém, garante o seu poder, se firmes persistirmos na senda do dever. Ó crentes, proclamai a salvação, o mundo libertai da escravidão. Crentes, proclamai em Jesus a cruz, a graça, amor e seu perdão. Ó crentes, sem cessar apregoai o seu amor sem par, anunciai com zelo e com ardor a terra e ao alvor, por Cristo e o reino seu lutai. A luta, pois, ó crentes, por Cristo Redentor, seu estandarte erguendo, eterno e imenso amor, as trevas combatendo, o vício e a corrupção, pregando as boas novas de luz e salvação. Ó crentes, proclamai a salvação, o mundo libertai da escravidão. Crentes, proclamai em Jesus a cruz, a graça, amor e seu perdão. Ó crentes, sem cessar apregoai o seu amor sem par, anunciai com zelo e com ardor a terra e ao alvor, por Cristo e o reino seu lutai. Amém, irmãos. Vamos orar agradecendo ao Senhor pelos dízimos e pelas ofertas. Querido Deus, eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, por termos a oportunidade de entregar aquilo que é teu, por podermos entregar, devolver, Pai, a tua casa, para que haja o sustento, para que haja bênção, Senhor, na casa do Senhor. Obrigado, Senhor, por nós podermos entregar a Ti aquilo que lhe é devido, Pai. Esteja conosco, esteja com as famílias de Samburá, esteja com o teu povo, Pai. Em nome de Jesus que te oramos. Amém. Irmãos, como os irmãos já sabem, hoje, dia 5 de dezembro, é encerramento da campanha de missões nacionais aqui na nossa igreja.
uns 3 meses para cá, né, que nós viemos falando constantemente sobre essa campanha, que é uma recriação, vamos dizer assim, né? Essa campanha já existiu lá em 1900, eu não era nem nascido nessa época, né? E a Junta de Missões, esse ano, decidiu voltar com esse tema, né? Onde é uma palavra que foi falada tanto tempo atrás, mas que hoje permanece atual, pois Jesus Cristo é a única esperança. E quanto mais a gente vê notícias, quanto mais a gente vê informações, mais apavorado a gente fica. E aí nos leva a crer que realmente, com toda certeza, Jesus Cristo é a única esperança. E eu gostaria que os irmãos se colocassem de pé para nós estarmos falando pela última vez, durante esse tempo, a divisa e o tema da campanha desse ano. O tema é: Jesus Cristo é a única esperança. Vamos juntos? Jesus Cristo é a única esperança. A divisa: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos 4:12. Podem se sentar, irmãos. E passando para os irmãos terem uma noção e ficarem cientes, né, do que tem acontecido durante esse tempo, né, com as ofertas, com os trabalhos. Daqui a pouco nós vamos ver alguns trabalhos que foram feitos durante esses 3 meses aqui na nossa igreja, enquanto missionários, né, no nosso meio local, e também enquanto ofertas enviando lá para a junta. Os irmãos sabem, ali tem 18 milhões, mas aí é do Brasil todo, né? Quem poderia, né? Imagina se nós pudéssemos ofertar para missões 18 milhões. Mas, aqui na nossa igreja, o nosso alvo é de 7 mil reais. E aí eu gostaria que os irmãos levantassem a mão. Quem acredita ou acha que a nossa igreja atingiu o alvo, levanta a mão. 1, 2, 3, 4. Pode debaixar. A maioria. Isso é ter fé, meus irmãos. É ter fé. Ainda não completamos o nosso alvo. Digamos que, vou pedir uma ajuda aqui à contabilidade, que ela sabe mais de matemática do que eu. Até o pastor, né? 80%? 65%? Ih, eu fui além, irmãos, Matemática não é o meu forte. Não atingimos ainda. Porém, aquele irmão que ainda não trouxe sua oferta, há tempo, irmãos. Há tempo. Hoje, a igreja agora está andando conforme a novidade, né? A tecnologia está aí, tem Pix, tem tudo que os irmãos imaginarem. Tem a Emily que está aqui, que é a segunda tesoureira, então os irmãos podem encaminhar direto a ela. Tem também aqui o momento ofertório. Então, ainda se o irmão ainda não ofertou para missões nacionais, essa campanha, dá tempo, tá bom? Eu falei 80, mas o Gabriel falou 65, eu vou ficar nos 80, tá bom, irmãos? Porque estamos quase 100, Gabriel, se decidir também, tá? 60, né, meus irmãos? Eu vou ficar nos 80, tá bom, irmãos? De 7 mil, nós já passamos dos 5, tá certo? Então, vamos dizer que é quase 80, né? Então, os irmãos que ainda não ofertaram, ainda é tempo, irmãos. Dá tempo ainda de nós ofertarmos. E como foi pedido de manhã, para os irmãos virem caracterizados com os seus estados, né? Eu pensei, eu sou daqui do Rio, nunca saí daqui. O que eu vou ir? Havaiana? Óculos de sol? Aí eu botei uma sandália assim, meia parecida, né? Com os povos de antigamente, para ficar com os pezinhos assim abertos, né? Buzianas, faz essa essa buzianas, né, irmãos? Uma blusinha assim mais tropical, um laranja. Se eu for ali na esquina, os irmãos já sabem que sou eu, porque eu estou de laranja, né? O que mais eu poderia trazer? Eu fiquei pensando, o que mais eu poderia trazer? Além do calor, que para mim está muito calor esses dias, tem feito muito calor. E louvado seja Deus por isso, porque eu amo calor, não sei os irmãos, mas eu amo calor. E alguns irmãos também trouxeram algo típico do seu estado, onde morou quando era criança ou onde nasceu. E eu gostaria que esses irmãos viessem aqui, porque a irmã Elenita hoje está muito... Ela já é bonita, né, irmãos? Mas hoje ela está radiante. E ela veio caracterizada através do seu estado. Vem cá, irmã. A irmã Gracinete também, né? Foi comentado que ela ia vir de rendeira, com algumas saias, algumas coisas. Ela trouxe a sua rede, irmãos, para simbolizar também o seu estado. Então, o pessoal... Tá vendo aí? Irmã Gracinete, ela não veio de rendeira, mas ela trouxe a rede. A Michele também é carioca, então ela já veio aqui no estilo do Rio de Janeiro, calorzão, verão.
Deixa eu ver mais alguns irmãos. O Gabriel também, vem cá, Gabriel. Caracterizado, pode ficar aqui, irmãos, aí na frente. Mais algum irmão que veio de algum estado diferente, sem ser Rio, sem ser São Paulo? Irmão Abiné? Vem cá também, irmão Abiné. E aí, meus irmãos, para os irmãos conhecerem, eu gostaria que cada um de vocês falassem qual o estado de onde você veio para cá, qual estado você nasceu. Conte um pouquinho para a gente. Começando aí pela irmã Helenita, que está elegantérrima. Vamos lá. Qual o estado da irmã? Que a irmã veio? Vila Isabel. Pega aí o microfone para os irmãos. Eu nasci em Vila Isabel, mas o sangue é baiano, minha família toda é baiana, e eu amo a África, por isso que eu estou nesse estilo de africana. E sou negra também, com muito orgulho, né, amadas? Que Deus nos abençoe. Pastor também não é de outro estado? Pastor, por favor, né? O pastor, ele veio de pastor, né, gente? Bom, irmãos, eu nasci em Palmeirândia, Maranhão, tá? Sendo que eu não fui criada lá, né? Vivi lá só por 2 aninhos. Com 2 aninhos, fui trazida para o Rio. E essa rede é de lá, tá? É uma lembrança da minha mãe, né? Que faleceu esse ano. E uma amiga dela que faz esses trabalhos, né, de renda, e só tenho que agradecer, porque é um estado lindo, que cresceu bastante, e eu vou contar uma coisa para os irmãos, um desejo do meu coração. Eu consigo até visualizar isso acontecendo, que os meus dias eu encerrarei lá no Maranhão fazendo missões, porque nasci para a glória de Deus, não foi? Então é para a glória de Deus que eu vou retornar ao meu estado e fazer missões no Maranhão. E o irmão Abiné? Eu já estou sendo representado ali, na Bahia. Eu sou do estado da Bahia, nasci na cidade de Ibicaraí e criado em Ilhéus. Fui lá, de colo ainda, sou de Ilhéus. Beira de praia, né? E água de coco. Hein? Muito cacau. Hein? Jorge Amado. Então a Bahia dispensa comentários, né? Todos sabem alguma coisa da Bahia. E das capitais pioneiras no evangelismo. A Bahia é pioneira também no trabalho de missões. Não estou rindo disso não, Guilherme. Estou rindo disso não. Estou rindo de Caxias. Nascida em Caxias, transferida para Belfor Roxo, natural de Unamar. Nasci em Macaé e naturalizei em Unamar. Pastor. Eu nasci na cidade de Natal, Rio Grande do Norte, e aos 5 anos eu vim para cá. E já voltei lá várias vezes. Então eu sou o quê? Papa Girimum. É o nome de quem nasce lá no Rio Grande do Norte. E é um estado bonito, muito vento, muita praia bonita, muita água de coco, muita comida, aquelas comidas maravilhosas, peixe à vontade, camarão, lagosta, né? O café da manhã naquelas pousadas de hotéis, lá, uma coisa assim fantástica. Você acorda um pouco mais tarde, vai tomar café às 10, aí você não precisa nem almoçar, vai só jantar. Então, é um estado também que carece muito
ser ganho para Jesus. Podem se assentar, irmãos. Tá vendo aí, irmãos? Vários irmãos daqui da nossa igreja, de lugares diferentes. Eu sou daqui mesmo, não tem muito o que falar, sabe? Nasci... Pode? Com certeza, pode falar. Eu sou carioca da Gema Tijucana. Tá vendo aí? São várias regiões. Eu nasci em Casimiro, né? Muito distante daqui, nasci em Casimiro. E sou, como o Gabriel falou, é natural do 2º distrito, vamos colocar assim, né? Porque eu vivo lá e cá, o pastor diz que eu sou buziana, porque eu vivo lá e cá. Você é terceiro distrito. O meu já é o 3º distrito, que é uma cidade tão distante. Um dia tem que fazer uma caravana para os irmãos irem lá. Mas é uma viagem, tá, irmãos? Mas vale a pena. Então, nós podemos ver que diversos irmãos aqui, né, que convivem conosco, que têm amizade conosco, nós convivemos uns com os outros, mas que veio de cidades, né, de estados tão longes e lugares que precisam ser alcançados pelo Senhor. E agora nós vamos ver algumas... Nós vamos ter apoteose, irmãos. E se der, tivermos um tempinho, vamos passar também algumas fotos de alguns trabalhos que foram feitos aqui na igreja com alguns irmãos, né? Como a gente sempre vive trabalhando, porque a Samburá não para. E nós vamos ver essa campanha aí de 1965. Lembra que eu falei que fez muitos anos atrás? Eu não era nem nascido. O senhor era nascido já, pastor? Não, ainda não? Pastor é novo. 65? Tem algum irmão aí que já era nascido nessa época? Irmã Eide, irmã Regina. Olha, irmã Menina já tinha 20 anos. É um pós-jovem, né? Depois eu chamo ele de... O pastor já tinha 17 anos nessa época. Tá vendo aí? O pastor tinha 17. 65, 1965. A senhora já era também? Nascida? Tem uma galera aí, tá vendo? Uma galera da pesada aí. Irmã Fidelina ganhou, irmãos. Irmã Fidelina ganhou. Irmãos, e foi nesse ano que foi realizada a campanha de missões nacionais com esse tema, Cristo é a única esperança. E nesse ano de 2021, a Junta de Missões resolveu trazer de novo esse tema. Então, olha quantos anos se passaram e a mensagem do Senhor continua atual. Porque a palavra de Deus, para mim, ao meu ver, é atualíssima. Todo o tempo que eu leio aqui, são coisas que aconteciam muito tempo atrás, mas que se nós olharmos hoje, continua acontecendo. E cada vez pior, né? Então, a palavra do Senhor, para mim, ela é sempre atual. E nós vamos agora ouvir a apoteose voltada para essa campanha. Cristo é a única esperança. Jesus Cristo é a única esperança, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos 4:12. Encerramos hoje mais uma campanha de missões nacionais, e até aqui nos ajudou o Senhor. Louvamos a Deus pelo empenho e envolvimento de nossa igreja nesta campanha. Glorificamos ao Senhor por cada classe, departamento e irmãos que orou, se enganjou, trabalhou e ofertou, ou ofertará hoje, com amor e dedicação. A Deus seja a glória. Vamos rever um pouco do que aconteceu nesta campanha em nossa igreja. Milhões de brasileiros olham para o futuro e perguntam: restará alguma esperança? Cristo, a única esperança. Em 31 de janeiro de 1965, diante de uma multidão de cerca de 180 mil pessoas, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, o pastor Rubens Lopes, presidente da Convenção Batista Brasileira, lançou oficialmente a campanha nacional de evangelização.
Neste momento, realiza-se no estádio do Maracanã, o maior estádio do mundo, o lançamento oficial da campanha nacional de evangelização. De começo, ela era apenas um desafio. Hoje, ela é um desafio aceito pelo povo batista do Brasil. O povo batista do Brasil vai começar a sua marcha. Marcha batida para dizer ao Brasil, numa extensa linha de frente, que há de ocupar o território nacional. A Deus seja a glória por tudo que tem feito entre nós e em nós. Revivemos a história da campanha nacional de evangelização de 1965, quando os batistas de todo o Brasil se enganjaram para levar Jesus Cristo, a única esperança, ao nosso povo. Era uma geração que não se envergonhava do Evangelho de Cristo, destemida e ousada, que compartilhava Jesus nas praças, estádios e por onde passava. Uma geração que sonhava com um Brasil transformado, que olhava os campos brancos para a ceifa. Existem dois tipos de pessoas. Podemos descobrir qual é o nosso, por meio de um teste muito simples. Ao entrar em uma sala, dizemos: aqui estou eu, ou aí está você. Nos olhos estão em nós mesmos ou nos outros? Nossos olhos estão em nós mesmos ou nos outros? Temos vivido para nossos sonhos pessoais ou estamos sonhando com um Brasil transformado, desejando ardentemente ser instrumento de Deus para essa transformação? Mesmo em meio à forte tempestade que enfrentamos com a pandemia, temos vivido para espalhar que Jesus Cristo é a única esperança? Como é importante, meus irmãos, nós temos essa consciência de que o trabalho do Senhor vem sendo feito. E como é gratificante sabermos que a nossa igreja, a primeira igreja batista de Samburá, é uma igreja missionária, uma igreja que ora, uma igreja que oferta, uma igreja que trabalha. Passou a foto ali da gente comendo carambola, né? Os irmãos sabem que eu gosto de comer, né? Eu já carrego esse currículo aí, né? E esse momento ali foi uma visita, em tempos de pandemia, no ano passado, onde um grupo aqui da igreja se reuniu para fazermos visita na casa de alguns irmãos. E louvado seja Deus, porque o povo de Samburá é um povo muito hospitaleiro, né? E ali nós oramos, conversamos, né? Procuramos saber como está o irmão, porque às vezes fica muito tempo isolado, né? E ali fomos abençoados com aquelas carambolas, né? E não só isso, irmãos. Todo o trabalho, né? Passaram fotos aí de momentos missionários, onde todos os departamentos se envolveram, os embaixadores, mensageiros, homens, mulheres, porque a obra do Senhor ela não pode parar, ela não vai parar, né? Sempre terá alguém para fazer, e que sejamos nós enquanto igreja, né? Que sejamos nós enquanto estamos aqui, porque nós vivemos, como a Gracinete falou, para levar a glória de Deus. Esse é o nosso intuito. Então nós podemos fazer mais, por missões e pela obra do Senhor. Amém? E agora chegou um momento especial da noite, né? A Emily está só um pouquinho nervosa, tá, irmãos? Tem um pouquinho de paciência que ela está um pouquinho só nervosa. Né? A gente está brincando nos bastidores que é despedida, né? Que em janeiro ela já vai caminhar para São Paulo. Mas em janeiro também pode acontecer, né, irmãos? Uma nova mensagem, um novo sermão, nada impede, né? Mas que Deus use a vida dela, que os irmãos estejam orando por ela. Eu já estou assim, meu coração, porque vocês sabem que os jovens são muitos, né? E ela vai, fico até emocionada. E ela vai, estou muito feliz que ela vai, um sonho, né? Tanto tempo para conseguir, e ela conseguiu, mas meu coração está partido, né? Porque a juventude tem trabalhado, tem se colocado no caminho do Senhor, mas
ela indo, nós vamos continuar avante. Eu vou ficar mandando foto para ela, que a gente está aqui trabalhando, né? E acompanhando ela sempre. Então, que os irmãos estejam orando pela vida dela. Sabemos que não é fácil, só ela sabe que ela vai passar por lá, nesse trajeto, longe dos pais, longe da família, longe da sua família também, que Samborá também é uma família, né, irmãos? Mas que ela seja bênção onde ela estiver, que Deus use ela grandemente naquele lugar. E hoje ela vai continuar falando um pouquinho sobre missões, talvez, né? Sobre aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Então, os irmãos estejam atentos e no final nós vamos estar orando, o pastor também, se quiser dar uma palavra, agradecendo ao Senhor por todo esse tempo de missões aqui na nossa igreja. E ano que vem tem mais, tá, irmãos? Em janeiro a gente já começa uma nova campanha, tá bom? Boa noite, irmãos. Um privilégio nós estarmos aqui para falar sobre a palavra do Senhor mais uma vez. Vou aumentar só um pouquinho aqui. E não tem como nós não ficarmos um pouco ansiosos, um pouco nervosos, né? Mas é sempre nos colocando à disposição do Senhor para fazermos a vontade dEle, fazermos a obra dEle. Porque não vem de nós, vem dEle. É Ele quem nos capacita. Estamos no encerramento da nossa campanha de missões nacionais e a nossa divisa desse ano se encontra em um livro. Os irmãos se lembram de qual é o livro? Atos, o livro de Atos. E ele é muito interessante porque o livro de Atos, ele narra justamente uma sucessão de eventos e ações missionárias. É logo após que o Senhor Jesus é crucificado, assunto aos céus, né, ressuscita e retorna ao Pai. E aí a missão fica completamente nas nossas mãos, na mão dos homens. Que, a partir daquele momento, estariam caminhando e disseminando a palavra do Senhor, sem Jesus estar mais ali ao lado deles. E que missão, que responsabilidade e que privilégio. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos. No capítulo 4, onde se encontra nossa divisa. E vamos estar lendo do versículo 1 ao versículo 12. Vou ler aqui na minha Bíblia, que está mais próximo para enxergar. Falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguiram: com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, em outras versões, a pedra principal. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu
não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Amém. Oremos. Senhor, meu Deus, muito obrigada, Senhor, por mais este domingo, Senhor, por mais este momento de estarmos aqui reunidos para aprender mais de Ti, Senhor, e prestar louvores a Ti. Te pedimos, Pai, neste momento, que seja com esta mensagem, que não seja uma mensagem que venha de mim, mas seja uma mensagem transmitida do Teu coração. Fale, Senhor, conosco esta noite e nos ensina, Pai, aquilo que o Senhor deseja para nós. Te pedimos e te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus, amém. No capítulo anterior, para nós entendermos o porquê que eles foram presos, o que aconteceu nesse capítulo 4, precisamos voltar um pouquinho, lá no capítulo anterior. Pedro e João estavam indo ao templo para orar. E na porta desse templo, todos os dias, ficava um homem coxo de nascença, pedindo esmolas. No momento em que ele avistou Pedro e João, ele implorou, como sempre fazia, já era costume dele, implorou por esmola. Mas Pedro, olhando para aquele homem, ele diz: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta e anda. Aquele homem entrou no templo, exultante, saltando, louvando a Deus. E todos ali, reconhecendo quem era aquele homem, ficaram admirados e assustados. Porque como um homem, já de 40 anos, nasceu daquela forma, nunca andou na vida, como que ele está aqui agora, pulando, saltando e louvando a Deus? Eles ficaram assustados e admirados, querendo saber o que havia acontecido. E como bons missionários que eram, Pedro e João aproveitaram aquela oportunidade para pregar sobre Jesus, o mesmo Cristo que todos ali haviam rejeitado e mandado crucificar. E é assim que nós chegamos no capítulo 4. No momento em que eles estão ali pregando, falando para aquela multidão, dando testemunho de quem era Cristo, de quem era Jesus, eles foram presos, justamente por ensinarem sobre aquele Jesus, por aquele homem que eles haviam crucificado. Mas a palavra do Senhor, ela nunca volta vazia. E aquela palavra, eles mesmo tendo sido impedidos de continuar pregando e ensinando sobre o Senhor, deu fruto. Fruto em forma de quase 5.000 homens, por volta de 5.000 homens que creram no mesmo Cristo que antes eles haviam rejeitado e mandado ser crucificado. Eles creram. E as nossas oportunidades de pregar sobre Cristo? Como as temos aproveitado? Hoje, nós, cristãos, Pedro e João aproveitavam qualquer oportunidade para pregar. Qualquer brechinha eles estavam falando do Senhor. E nós hoje, como crentes, como missionários, onde quer que estejamos, temos aproveitado essas oportunidades? Vamos ler lá em Isaías 52, versículo 7. Pedir uma ajudinha da mídia. Que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Esses são os pés daquele que anuncia a salvação, quão formosos. E os nossos pés têm sido formosos? Será que quando chegamos nos lugares, as pessoas nos reconhecem como cristãos? Como aquele que anuncia a palavra do Senhor, leva as boas novas, leva a paz que excede todo entendimento. Não é a paz como a paz que o mundo dá, que quando está tudo bem, estou tranquilo também. Fico, né? Tem nada, o barco está tranquilo, nas ondas, então minha vida também está tranquila. Mas a paz de Cristo, ela é diferente. Não importa a situação. Não importa se o mar está calmo ou se o mar está agitado. Nosso coração fica tranquilo, porque nós sabemos quem está conosco. Nós sabemos quem cuida de nós, quem nos guia, quem nos fortalece, quem nos sustenta. E será que nós temos proclamado por onde vamos que Deus reina? Que Deus está vivo, Ele reina, Ele vê todas as coisas, Ele contempla todas as coisas. E nada foge ao seu controle. Esses são os nossos pés, devem ser assim, formosos dessa forma. Anunciando a palavra do Senhor onde quer que estejamos. Na nossa casa,
Nossa casa principalmente. Será que na nossa casa, porque é onde as pessoas de fato nos conhecem, sem máscaras, sem flores, sem floreios, é onde nós realmente somos quem somos. E será que nos reconhecem como pessoas que anunciam a salvação, que anunciam que Deus reina, que levam paz? A Verônica, ela sempre conta, eu vou pedir licença para ela contar a história dela. Que uma experiência dela, uma vez ela foi a uma ótica com uma amiga e a pessoa que estava atendendo virou para ela e falou: você é crente, né? Você é diferente. Sua roupa é diferente. Seu jeito é diferente. Você passa paz. É assim que nós devemos ser vistos, como pés formosos que anunciam a salvação do Senhor. Precisamos aproveitar todas as oportunidades, seja numa fila, seja em qualquer lugar. Porque um dia o Senhor vai cobrar de nós aquela alma. Você sente aquele incômodo no coração, aquela queimação, fala com Ele. Dá uma palavra, dá um sorriso. Às vezes o sorriso, você sorriu, a pessoa sorriu de volta e ali você já começa a conversar. Já é uma porta de entrada, já é uma oportunidade para pregar. Eu sou, como é que eu posso dizer? Eu tenho muita vergonha de estar incomodando as pessoas. Eu tenho muito receio de incomodar. E o Senhor tem falado muito comigo. Não deixe passar as oportunidades. Os irmãos devem saber, né, que há umas 2 semanas perdi um tio. Ele faleceu e foi de repente. Passou mal, dor no peito, desmaiou, teve socorro, muito rápido, aquela correria, aquele desespero, mas ele não resistiu, veio a óbito, infartou. Nosso conforto é saber que ele era um servo do Senhor, que ele era um crente, que ele estava sempre ali, na casa do Senhor, louvando, junto com os irmãos. Evangelismo, ele vibrava também, queria estar junto. Oportunidades, irmãos. Às vezes, aquela pessoa que a gente vê sempre passando, não, amanhã eu falo, vou ver ela de novo. E aí você não fala. Não, amanhã eu falo, vou ver de novo. E, de repente, acontece alguma coisa. E aí? Oportunidades. Precisamos aproveitar aquelas que aparecem espontaneamente, mas as oportunidades nós também criamos. Criamos sexta-feira, quando temos os cultos nos lares. Criamos quando temos um evangelismo. São oportunidades que temos de falar sobre o Senhor, de pregar, anunciar o reino dele, anunciar suas boas novas. Os irmãos sabem que, toda quarta-feira, os irmãos que estão aqui sempre ouvem que um dos meus pedidos é pela Maiara, minha prima. Ela está afastada, nascida e criada no Evangelho, mas tantos problemas, tantas coisas, ela se afastou. E eu sempre, falei com os irmãos que eu tenho essa questão de estar incomodando, de não ser chata, mas o Senhor, Ele cobra de nós. E quando Ele pede, nós precisamos dar ouvidos. E uma das oportunidades foi justamente no dia do sepultamento do meu tio. A gente tudo cresceu ali na mesma rua, sempre moramos por ali, todo mundo perto. Era aquela alegria, todo mundo junto. Então, estávamos muito sentidos. Ainda estamos, a gente sente, mas nos alegramos porque ele está com o Pai. E ali naquela oportunidade, no mesmo dia do sepultamento, ela foi lá em casa. Depois minha tia também chegou lá. E aí nós começamos a conversar, relembrando, trazendo lembranças dele. E aí, justamente, nesse momento, a gente falou, o nosso conforto é que ele está com o Pai. E aí ela começou com os questionamentos. Afastada dos caminhos do Senhor. E ela começou os questionamentos. E nós respondemos, e ela retrucava. E nós respondemos. Não tinha como ficar calada naquele momento. Precisávamos falar do Senhor. E aquela semente, eu tenho certeza, que vai dar fruto, vai germinar em um momento oportuno. Ali, sempre que ela retrucava e a gente vinha com a palavra, até que em um determinado momento ela baixou a cabeça, chorou, as lágrimas desceram, ficou mais sensibilizada. Oportunidades, irmãos, não podemos deixar passar.
Precisamos cuidar dos nossos também e daqueles que estão fora. Hoje de manhã foi muito interessante, que nós ouvimos 2 testemunhos, justamente sobre a oportunidade que eles aproveitaram. Irmã Fátima, falando sobre o seu netinho. Gente, que coisa linda. 8 anos, o prazer que aquela criança tem de louvar o Senhor, de orar, de ler, aprender as historinhas da Bíblia. Ela aproveitou para plantar a sementinha desde pequenininho nele. Veio ensinando, veio instruindo. E ele virou para ela e falou: vovó, não se preocupa comigo, porque eu sou um menino de Jesus. Eu já sou um menino de Jesus. Que alegria, irmãos, nós vermos florescendo aquelas sementinhas que nós plantamos. E o pastor também falou sobre a terapeuta, que ele pediu para orar por ela, e que diferença fez. O rosto dela se alegrou, ficou mais suave, teve um brilho diferente. Precisamos aproveitar toda e cada oportunidade para falar do Senhor. Não são só os missionários que estão lá, que dedicaram sua vida inteira para isso, que abriram mão, às vezes, de algum emprego determinado para viver para o Senhor. Nós também somos missionários, onde quer que estejamos. Numa fila, Brasil, então, todo lugar que você vai tem uma fila. E sempre tem aquela pessoa que quer falar. Oportunidade para você também entrar nela. Ah, não, pelo amor de Deus, começou a falar. Aproveita. Começa a conversar também. Começa a falar, graças a Deus, os tempos estão difíceis. Todo mundo vai falar sobre isso hoje em dia. Os tempos estão difíceis. Graças a Deus, a minha esperança, a nossa esperança, são oportunidades para nós começarmos a falar do Senhor. Essa é a postura que o crente deve ter. Passando para o verso 7, eles são interrogados, Pedro e João, e perguntam a eles com que poder e em nome de quem eles fizeram tudo aquilo. Com que poder e em nome de quem? O momento do confronto. O momento do confronto. Será que vamos recuar? Na frente de todas aquelas autoridades, eles não recuaram. E por que isso? A resposta do porquê eles não terem recuado está no verso 8. No versículo 8, nós temos essa resposta. Não recuaram porque estava cheio do Espírito Santo. Ele estava cheio do Espírito Santo. Quando estamos no Pai, em intimidade com Ele, cheios da sua palavra, não tem espaço para dúvida, não tem espaço para o medo. A gente não recua. Mesmo não sabendo qual seria o desfecho daquela situação, que era uma situação difícil, eles poderiam ser mortos. Não, vamos sumir com eles, que eles estão falando, que isso? Falando de Jesus, aquele homem lá que a gente matou? Se as pessoas começam a crer nele, se as pessoas acreditam, nós vamos ser os errados, nós vamos ser o culpado, vão querer matar a gente também. Eles não sabiam o que poderia acontecer com eles naquele momento. Poderiam morrer, poderiam sumir, mas eles não se acovardaram. Mesmo diante daquela situação difícil, eles não negaram o nome de Cristo. E nós, hoje, também não podemos negar o nome de Cristo. Temos vivido situações difíceis, tempos difíceis, mas nós não podemos negar a verdade para suavizar determinadas coisas, para suavizar, soar menos mal. Não podemos negociar os nossos valores cristãos. Nós não podemos. Em um tempo que tudo é relativo, a verdade é relativa. Não, é relativo, não, depende. Ah, mas a realidade dele é diferente. Irmãos, a palavra do Senhor é verdade absoluta. Não podemos negociar com os nossos valores cristãos, não podemos negociar com a palavra do Senhor. Só há um caminho. E nós sabemos qual é esse caminho. Em um mundo em que vão pedir a razão da nossa fé, não está muito longe.
No Canadá, um pastor foi preso porque ele abriu a igreja. Porque ele abriu a igreja. Ele foi preso, posto de joelhos e algemado. Tempos difíceis estão se aproximando cada vez mais. E qual será a nossa postura? Vamos retroceder por medo? Ou vamos nos encher do Espírito Santo do Senhor e avançar? Qual será a nossa postura? Vamos aproveitar a oportunidade para crescermos, nos fortificarmos como cristãos, como irmãos, ou vamos recuar diante das adversidades? Não podemos recuar. Só há um caminho, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Só há um nome que pode nos redimir dos nossos pecados, nos tirar da lama do pecado, nos dar dignidade e nos tornar filhos, herdeiros com Cristo. Só há um nome, só podemos fazer menção de um nome. E precisamos anunciar que esse é o único caminho. Está na hora de nós nos fortalecermos no Senhor, de nós pararmos de brincar, olharmos para nossas vidas, nos analisarmos, vermos se estamos levando a sério o Evangelho de Cristo, se estamos fazendo menção do nome dele ou se estamos nos acovardando e nos camuflando. É duro nós ouvirmos isso, mas quanto igreja nós precisamos estar atentos a todo instante. Hoje em dia, tem sido muito complicado, porque as crianças têm sido muito atingidas, por todos os lados. Desenhos aparentemente normais, alegres. Não, é educativo. Qual tipo de educação que estão dando para os seus filhos? Qual tipo de educação que estão dando para as nossas crianças? Precisamos ficar muito atentos. Não podemos mais brincar de ser crente. Não podemos mais viver no tempo da meninice. Precisamos ser maduros na fé, manusear bem a palavra da verdade e viver essa palavra. Não adianta eu abrir no Salmo, ler o Salmo, está tudo certo. É amuleto? Será que nós temos utilizado a palavra do Senhor apenas como um mero amuleto? Precisamos nos posicionar, sermos maduros na fé, manusear bem a palavra da verdade e viver essa palavra. Aplicar em nossa vida. Aplicar, de fato. Lá em Lucas, capítulo 12, versículo 20, tem um versículo que diz: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? O Senhor falou isso em uma das suas parábolas, Jesus falou. E a gente, às vezes, aplica esse versículo só para quem está lá fora. Sim, com certeza. Precisamos aplicar também para quem está lá fora. Mas por que não aplicamos também na nossa vida? Paramos e perguntamos para nós mesmos: Louco, esta noite te pediram a tua alma. O que tens preparado? Para quem será? Será que eu estou trilhando corretamente nos caminhos do Senhor? Ou eu estou barganhando com a minha fé? Qual tem sido a minha posição? Para onde eu irei, se hoje o Senhor pedir a minha alma? O que eu apresentarei a Ele? Não basta nós virmos à igreja no domingo. Vou à igreja no domingo, está tudo certo. Sou crente. Não basta a gente achar que porque um dia nós levantamos a mão, aceitamos ao Senhor, que está tudo certo. A busca precisa ser diária. A santificação precisa ser diária. Não é ir de 15 em 15 na igreja e achar que está tudo bem. Precisamos viver. Assim como Paulo e João, nos enchermos do Espírito Santo. Nos enchermos do Senhor. Para que fiquemos firmes. Andemos com Ele.
hoje lá nas Mensageiras, a Rebequinha trouxe o estudo e o tema era, lembra, Rebeca? Renovando a mente. Precisamos renovar nossas mentes. Precisamos buscar no Senhor. E a gente estava comentando, né? E eu comentei sobre um vídeo que eu vi, essas mensagens rápidas e tal. Era um grupo de jovens, eles estavam sentados em um círculo, compartilhando, né, a palavra do Senhor. E um deles contou uma experiência. Ele falou que gostava muito de bolo de abacaxi. Amava bolo de abacaxi. E um dia ele estava andando na rua, já perto da hora do almoço. Ele viu na vitrine, né, um restaurante, provavelmente, uma torta linda de abacaxi. Ele disse que a boca dele salivou, encheu de água, e ele entrou. Mas como era almoço, ele não ia pedir só a torta de abacaxi. Ele pediu o almoço. Almoçou, comeu, tudo mais. E daqui a pouco, quando ele olhou para a torta de abacaxi, ele já não tinha mais vontade de comer aquela torta, porque ele estava cheio. Ele já estava saciado. E a mesma coisa conosco. Quando nós estamos saciados do Senhor, podem nos apresentar o que for. A torta de chocolate, a torta de abacaxi, a de morango. Podem nos apresentar o que for, que nós não vamos ter vontade, porque estamos cheios do Espírito Santo. Está na hora de sermos homens e mulheres intrépidos, ousados, e sermos agentes de mudança através da única esperança, Jesus Cristo. Está na hora de sermos ousados no Senhor, de falarmos do Senhor com ousadia, de nos posicionarmos como homens e mulheres do Senhor, renovarmos a nossa mente, como diz lá em Romanos 12:2. A Mítia vai colocar para a gente. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só podemos viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus quando renovamos a nossa mente, quando não nos conformamos com este século, não nos amoldamos a este século. Eu sei que até aqui eu posso ir, até aqui eu aguento. Até quando nós vamos viver no limite? Até quando vamos viver ali no limiar, entre o certo e o errado? Não, até aqui eu posso ir, não é pecado não. Fuja. Fuja da aparência do mal. Se você sabe que aquele caminho, você está um passinho de errar, de cair no erro, fuja. Não podemos mais brincar. Não podemos mais relativizar. Está tudo bem, posso ir até aqui. Não é assim. Precisamos nos renovar através da mente do Senhor. Não nos amoldar a esse mundo. E não nos conformarmos também com a violência, as imoralidades, e agirmos fazendo menção do nome do Senhor. Sabemos que aqui em torno, nossas redondezas estão muito complicadas as coisas, muita violência. Mas também cabe a nós, como igreja, nos reunirmos e sermos luz. Como chegou a esse ponto? Será que recuamos? Será que nos acovardamos? Deixamos de orar? Deixamos de nos unir como o povo atuante do Senhor? Dói ouvir isso. Foi um confronto para mim. O Senhor me perguntou se eu estava recuando. O Senhor me perguntou se eu não vou recuar. Eu não quero recuar. Eu quero servir a Ele. Eu quero ser luz. Eu quero ser aquela que leva Jesus Cristo, que é a única esperança, onde quer que eu vá, aproveitando as oportunidades. E nós precisamos nos unir
como igreja de Cristo, igreja atuante, a igreja do Senhor, e unidos buscarmos em oração e em ação, evangelizando, sendo luz, sendo sal, levando a palavra do Senhor. Não podemos nos conformar. Está muito difícil, aqui o bairro está complicado, então vamos fechar as portas mais. Vamos orar. Vamos nos reunir como igreja, como povo de Deus, homens e mulheres ousados, que se posicionam, e orarmos por eles, orarmos pelo nosso bairro, orarmos pelas nossas autoridades, orarmos pelo nosso povo, pelas nossas crianças que têm sido atingidas muito, pelos nossos jovens, que têm tido suas cabeças confundidas com tanta informação. E vamos agir, vamos avançar, vamos entrar em ação. O pastor falou que nós precisamos também ser muito cautelosos como a serpente, e precisamos. A noite está complicado, não vamos negar. Por que não saímos durante o dia? Por que não nos unimos como igreja, uma vez por semana, pelo menos, para orar, pedir orientação ao Senhor, pedir oportunidade. Senhor, coloca as pessoas na rua. Porque se saímos muito cedo, não tem gente na rua. Coloca, Senhor, as pessoas na rua e nos dá ousadia para falarmos. Nos dá intrepidez, nos dá força. Nos instrui naquilo que vamos falar, com quem vamos falar. Precisamos começar a orar como igreja, como povo de Deus, e pedir a oportunidade. Nossa primeira oportunidade para alcançarmos esse bairro, mudarmos esse quadro tão violento que está por aqui, começa no dia 11 de dezembro, às 15 horas, ali, em frente à UPA. Por ali também é Samburá. Ali por trás, também é o bairro Samburá. Também é responsabilidade nossa, como farol de Cristo. Precisamos, irmãos, despertar, nos unir como igreja, olharmos para nós e perguntarmos: o que temos feito? Como está a minha vida com o Senhor? Como está a minha santificação? Será que eu tenho deixado passar? Na correria do dia a dia, eu não tenho dedicado um tempinho para o Senhor? Eu não tenho conversado mais com o Pai? Precisamos nos examinar, botar nossos joelhos no chão, pedir ao Senhor que mostre o que precisa mudar em nós e depois agirmos, sairmos para anunciar a palavra do Senhor. Não são só os missionários que estão lá fora. Nosso bairro é responsabilidade nossa. O Senhor nos colocou aqui por um motivo. E o que temos feito? Precisamos sair com ousadia, orar com ousadia, nos fortalecer com ousadia, nos enchermos do Espírito e partirmos também para o ataque. Amém. Essa foi a palavra, a reflexão que o Senhor colocou no meu coração, primeiramente para mim. Primeiramente para mim. Para eu me posicionar também. Eu estou indo para um outro lugar. Vou encontrar pessoas de tudo quanto é jeito. De tudo quanto é tipo. E eu preciso ser luz. Eu preciso ser farol. Eu me lembro, no dia do meu TAF, que a corrida para mim é sempre o mais complicado. E eu fui fazer o meu TAF, eu ainda não tinha batido o percurso todo, o trajeto que eu teria que fazer, no tempo que eu teria que fazer. E eu fui na fé, falei: Senhor, não me deixa parar. Não me deixa parar. E aí eu fui, corri. E aí o sargento estava lá e falou: candidata, só ultrapassa essa linha branca aqui.
para você ser aprovada. Eu não sei nem quanto tempo que eu fiz, porque ele nem falou meu tempo. Mas eu fui aprovada. E aí, quando eu entrei, saímos da pista de corrida e entramos no ginásio para pegar a minha mochila e também trocar de roupa para poder sair da unidade. Eu cheguei, irmãos, as pessoas olharam para mim e devem ter achado que eu sou louca. As meninas ficaram meio assim, assustadas, com os olhos arregalados, porque eu entrei ali e na hora que eu parei em frente à arquibancada, na minha mochila, eu levantei as minhas 2 mãos para o céu e falei, glória a Deus. Toda a honra e toda a glória seja para o Senhor. Porque se não fosse o Senhor, eu não teria conseguido. As meninas olharam assim para mim, tipo, essa é doida. Essa daí é a louca de pedra. Mas elas sorriram. E uma delas, quando chegou lá, foi com a avó, e a avó estava cantando um louvor. Não me recordo agora qual era. Aí ela olhou para mim assim, sem graça, deu um sorrisinho e falou, é verdade. Se não fosse ele, eu também não teria conseguido. E a outra menina, depois, né, a gente troca contato, eu fiquei sabendo que ela é católica, mas acredita em Deus também. E aí, naquele momento, ela também deu um sorrisinho assim, meio amarelo, meio constrangido. Mas há momentos em que precisamos, sim, ser reconhecidos até como loucos, mas anunciarmos a palavra do Senhor, darmos a honra e a glória para Ele, porque é para Ele, é tudo por Ele. E precisamos fazer o nosso melhor, com excelência, porque é para Ele também. Amém, irmãos? Está aí a palavra. A nossa responsabilidade como servos de Deus, que alcança os objetivos para os quais nós fomos criados, para o louvor da glória de Deus, para sermos o veículo transmissor do grande amor de Deus para a humanidade. Nós precisamos, meus irmãos, arrancar novamente aqui na igreja, voltarmos a ser Samburá de uns 10 anos. A igreja vai fazer quantos anos agora? 19. Vai fazer 19. E chegamos a ter 130 membros, fora a então congregação da Florestinha. Depois foi minguando, e eu falava de vez em quando, ficava pensando. E muitas das vezes veio no meu coração, Deus está purgando, apertando para sair aquilo que não presta. Precisamos voltar, precisamos crescer, mas eu tenho que renovar minha mente, e a renovação da mente é com estudo disso daqui, e me encher do Espírito. Como é que a gente se enche do Espírito? Isso aqui, o Rafael me disse certa vez, eu não sei se ainda tem na casa dele isso, um quarto, uma sala, não sei, que ele tem lá. Ele faz as meditações dele, lê a Bíblia, ora, etc. E é importante a gente separar para o Senhor. Não o que sobra. Deus não está interessado nas nossas sobras, que nós só existimos por sua vontade. Nós temos dar a Ele tudo de nós, todo o nosso tempo, toda a nossa sabedoria, tudo que temos, financeiramente inclusive. Deus pede tudo de nós. O que nós temos feito? Que Deus possa colocar no nosso coração isso, e em alguns casos que a gente anda relaxado em relação a Ele, possamos nos arrepender e nos voltarmos para Ele com qualidade. Deus pede qualidade. Vamos orar. Eu vou convidar aqui a Emily Lohane. Você sabia que o nome dela é Emily Lohane? É ela aqui.
Nós vamos ficar de pé, a igreja vai ficar de pé, nós vamos orar por ela. A Emily chegou aqui, pequenininha, né? E ela permanece até hoje. A gente viu a luta, menina estudiosa, interessada, ela tem um objetivo e lutou por alguns anos por esse objetivo. E agora ela vai nos deixar aqui, né? Vai para São Paulo, vai para outros lugares, para outros ambientes que são difíceis. Qualquer outro ambiente, principalmente de um jovem, adolescente, um jovem sai para uma escola de formação, no caso ela vai para a ESA, né? O que é escola? Escola de Especialistas da Aeronáutica. Onde que é? Pirassununga? Guaratinguetá. E ela já sabe que ela vai ser, inclusive, só para informação, controladora de voo. Ela vai ficar naquelas torres de controle do aeroporto, orientando as aeronaves nos seus voos, nos seus pousos e decolagens. É uma atividade sensível, requer atenção, detalhe, mas lá, certamente, muitas tentações virão sobre ela. Muitas. O inimigo vai querer desviá-la, mas nós precisamos dar o suporte em oração. É claro que ela vai vir de vez em quando, aqui agora, né? Pelo menos no primeiro mês, acho que nem para casa ela vem. Nem para a casa dela ela vem. Vai ficar lá direto no período de adaptação. Que Deus possa sustentá-la. Eu vou convidar o irmão Abner para que venha aqui à frente. O irmão Abner vai orar essa oração especial, agradecendo a Deus pelo culto de hoje, agradecendo pela vida da Emily e pedindo as mais ricas bênçãos de Deus para a vida dela. Vamos orar. Querido Deus e nosso Pai que está nos céus, bom é estar em Tua presença, pois a Tua presença nos dá segurança, alegria, paz. Continua, Pai, dispensando a Tua graça sobre nós. Amém. Pois sem ela não podemos viver. Nós te agradecemos pela mensagem que fora explanada pela Tua filha Emily, e que possamos, ó Pai querido, colocar em prática em nossas vidas. Sabemos que inúmeras vezes perdemos as oportunidades de falar da Tua palavra. Perdoa-nos, Senhor, ó Pai, pelas nossas imperfeições, mas que o Teu Santo e Divino Espírito esteja nos capacitando, assim como os Teus servos do passado não perderam a oportunidade de anunciar o Jesus ressuscitado, o Jesus vivo. E porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã de vitória. Ó Pai querido, nós queremos agora, de uma forma toda especial, colocar sob os Teus cuidados a vida da Tua filha Emily, jovem, dedicada na Tua obra, jovem, determinada, ó Pai, em buscar o seu objetivo, e nós temos a certeza que não foi pelos seus méritos, mas pelo aquilo que o Senhor fez por ela, e é por isso que ela, ó Pai, glorificou o Teu santo nome. Que ela continue nessa certeza que tudo o que somos ou que temos a Ti pertence. Amém. E ela possa ser, ó Pai, como sempre, uma vitoriosa. Amém. Sabemos que a vida da caserna é muito difícil pela adversidade de pessoas que nós lidamos lá dentro. Mas que o Senhor esteja cobrindo ela com a Tua mão santa e poderosa, dando a ela sempre sabedoria, para que ela possa, ó Pai, ser bem sucedida em todos os momentos ali na caserna. Ó Pai. Você também com a sua família, irmão André, irmã Vânia, o seu irmão que já está também
na vida militar. E que ela possa ser, Pai, uma vitoriosa. Amém. Em nome de Jesus. Cuida da tua filha. Nós nos alegramos com ela por essa vitória. Como a tua palavra diz, que possamos chorar com os que choram e alegrar com aqueles que se alegram. Amém. Esse é um momento de alegria, embora com os nossos corações sentidos pela sua despedida. Janeiro está se apresentando ali, mas temos certeza também que seu coração estará aqui, lembrando de tudo aquilo que ela pôde realizar na tua obra aqui neste lugar. Amém. Pai, leva os nossos lares guardados e dirigidos por Ti, livrando-nos dos homens maus e violentos e nos concedendo uma noite de sono tranquilo e reparador. Em nome de Jesus, oramos e Te agradecemos. Amém e amém. Vamos cantar agora o amém triplo para encerrar esse culto. Deus abençoe. Eu gostaria que os irmãos, a sair aqui, cumprimentassem a dirigente e a pregadora dessa noite. Aleluia, 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 aleluia. Milhões de brasileiros olham para o futuro e perguntam: restará alguma esperança? Cristo, a única esperança. Em 31 de janeiro de 1965, diante de uma multidão de cerca de 180 mil pessoas no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, o pastor Rubens Lopes, presidente da Convenção Batista Brasileira, lançou oficialmente a campanha nacional de evangelização. Neste momento, realiza-se no estádio do Maracanã, o maior estádio do mundo, o lançamento oficial da campanha nacional de evangelização. De começo, ela era apenas um desafio. Hoje, ela é um desafio aceito pelo povo batista do Brasil. O povo batista do Brasil vai começar a sua marcha batida para dizer ao Brasil, numa extensa linha de frente, que há de ocupar o território nacional inteiro, que Cristo é a única esperança. Está lançada neste momento a campanha nacional de evangelização. Saudemo-la, batistas do Brasil!